Então, agora vamos às palestras e vamos passar a leitura de um breve currículo do Morris Litvak. É formado em Engenharia de Software, fez pós-graduação em Inovação Social pelo Amman Institute, foi para Tel Aviv estudar empreendedorismo. Em 2015, criou uma plataforma chamada Mature Jobs, que ele vai explicar aqui para a gente com a palestra O Mercado de Trabalho dos 50 a mais. Bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando sobre a Mature Jobs nesse evento, né, que tem um público tão interessante. Então, a ideia hoje realmente é falar não somente da Mature Jobs, mas, lógico, falar sobre o projeto em si, mas também é falar sobre empregabilidade para pessoas acima de 50 anos como um todo, né, no Brasil, porque a gente está tratando de um tema que é importantíssimo, ele vai muito além do que a gente trata na plataforma. Esses dois gráficos são bem interessantes, principalmente o primeiro deles, para falar sobre o cenário atual, né, que agora, como a gente está falando de reforma da Previdência, esse assunto está super em pauta, então, finalmente, parece que as pessoas estão entendendo que o Brasil está envelhecendo, né, que o Brasil não é mais somente um país de jovens. Então, esse primeiro gráfico ele mostra justamente o que a gente chama de inversão da pirâmide etária no Brasil. A parte mais escura é como ela era em 2000, e a parte mais clarinha que está atrás é como ela vai ficar em 2035. Então, você vê que está realmente havendo uma inversão dessa pirâmide etária, e a gente já está no meio do caminho, né? Entre 2000 e 2035, a gente já está bem na metade disso, ou seja, isso já está acontecendo, né? Isso está mostrando que cada vez mais o Brasil vai ter pessoas mais velhas e menos jovens, né? Então, a gente já está nesse caminho, e outro gráfico mostra o crescimento da população acima de 60 anos. No outro, o azul homens, o vermelho mulheres, enfim, isso é muito importante, esse gráfico, para a gente realmente entender que a gente já está nesse processo. Então, a gente não está falando de uma coisa que é no futuro, que vai acontecer, já está acontecendo. Então, realmente, é muito importante a gente começar a falar sobre isso o quanto antes. Esse estudo da Organização Mundial de Saúde diz que, no mundo, a população acima de 60 anos vai dobrar até 2050. No Brasil, ela vai quase triplicar até 2050. O Brasil é um dos países que está envelhecendo mais rápido no mundo hoje. O Brasil vai ser, se eu não me engano, o 6º país mais envelhecido daqui a 20 anos, alguma coisa assim. E aí um estudo da PwC diz que em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ser composta por profissionais acima de 45 anos. Isso é logo. Então, será que as empresas já estão se preparando para isso? Será que o governo está se preparando para isso? Será que aquele foco só em colocar os jovens no mercado de trabalho, formar os jovens, ele tem que ser ainda só assim? Lógico, é super importante, mas não é só os jovens que precisam ser colocados. Os mais velhos vão estar cada vez mais no mercado de trabalho. O que a gente está fazendo já para isso, né? Fica aí a reflexão. Então, a gente tem visto esse assunto na mídia, né, aos poucos, cada vez mais, com notícias falando sobre isso, né, já desde alguns anos. Não é agora, com a reforma da Previdência, se fala muito sobre isso, mas esse assunto já vem sendo trazido, né, aos poucos. A gente vê que hoje em dia até tem idosos disputando vaga de estágio. Não sei se alguém aqui assistiu aquele filme O Senhor Estagiário, com Robert De Niro. É um filme sensacional, que vale muito a pena ver. Quem não viu, veja. E esse filme ele acabou inspirando casos reais aqui no Brasil, inclusive. E é muito legal. Ele, com 70 anos, lá no filme, chega para trabalhar numa startup tecnológica, onde ninguém acha que ele vai ser útil, né? Até brincam, acham que ele não vai servir para nada. Ele acaba revolucionando o trabalho na empresa pela experiência de vida dele, né? Porque é isso, o que as pessoas mais velhas têm? Tem essa experiência de vida que só o tempo traz. Eu só não quero que ela pense que eu não consigo fazer meu trabalho e eu preciso de um estagiário para me ajudar. Olha, não vai querer ouvir isso, mas eu soube que as mulheres que dormem menos que 7 horas por noite ganham 38% mais de peso do que as mulheres que dormem mais de 7 horas por noite. O quê? Eu saio daqui
aqui às 11, eu tô de volta às 7. Eu durmo 5 horas por noite ainda. Eu vou ficar gorda. Vamos dar um jeito nisso, fazer isso juntos, começar do zero. Vamos lá. E aí a gente tem visto, então, na mídia, cada vez mais esse assunto sendo tratado, né? E aí, com a reforma da Previdência, então, a gente tem visto esse assunto praticamente todo dia na mídia. Então, a reforma da Previdência vai expor o limite de carreira após os 50 e etc. Então, se a gente vai ter que se aposentar com 65, 70 anos e com 50 o mercado de trabalho já não te quer mais, como é que faz? A conta não fecha, né? Então, tem realmente um gap aí que precisa ser levado em consideração pelas empresas, pelo governo. Existe uma tendência de o governo, de alguma forma, começar a incentivar as empresas, né? Se as pessoas vão ter que trabalhar mais, as empresas precisam fazer alguma coisa. Então, já tem projetos sendo discutidos, inclusive em Brasília, sobre isso. Enfim, mas é tudo, né, muito devagar e tal. Enquanto isso, a gente tem aí milhões de pessoas que estão sofrendo com essa falta de oportunidade. E aí a gente vê notícias como essa, que fala que em 2060 o Brasil vai ter 73 milhões de idosos, né? Hoje já são 28 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Acima de 50 anos, que é o público que a gente trata na Mature Jobs, segundo o IBGE, em 2014, eram 51 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, um quarto da população acima de 50 anos hoje. Então, a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente, né? De pessoas que já estão vivendo essa fase. Não adianta a gente achar que isso vai acontecer. E aqui alguns gráficos que eu trouxe para mostrar, basicamente, que a população, a única faixa da população que vai crescer a partir de 2030, mais ou menos, são as pessoas acima de 50 anos. O resto vai diminuir, né? A gente tem a expectativa de vida cada vez maior e a taxa de natalidade cada vez menor. Então, vai ter cada vez menos jovem e cada vez mais pessoas mais velhas. Então, já existe essa tendência, né? Segundo esse estudo, já desde 2013, a população com menos de 29 anos já está encolhendo, né? Então, é interessante a gente começar a pensar nisso, porque é o tipo de coisa que é super relevante e a gente ainda não se deu conta. E, apesar disso tudo, a gente tem visto cada vez mais notícias como essa, né? Que são casos realmente humilhantes, né? Esse caso é no Rio de Janeiro, mas teve 2 casos em São Paulo, se eu não me engano, no final do ano passado, que acabaram indo para as redes sociais e ficaram conhecidos porque foram 2 no mesmo dia, um na Paulista e outro não lembro onde, de um senhor e uma senhora que foram distribuir currículo no Farol, na rua. E aí tiraram foto e não sei o quê, e aí a coisa foi para as redes sociais, mas isso demonstra realmente como é essa situação dessas pessoas, para chegarem, né, tendo uma experiência incrível, tendo que ir para um farol entregar currículo porque não encontra outra alternativa, né? Foi por isso que nasceu a Mature Jobs, em 2015, já faz praticamente 2 anos, com a proposta de ajudar pessoas acima de 50 anos a encontrar oportunidade de trabalho, né? E a gente não fala só de emprego, a gente fala de trabalho como um todo, de alternativas, né, tanto de emprego quanto de alternativas de trabalho, porque a gente sabe que não adianta, não vai ter emprego para todo mundo, né? Hoje, né, principalmente hoje em dia, não tem emprego suficiente para os jovens, também não vai ter para os mais velhos. Então, a gente sabe que a gente precisa trazer essa conscientização para essas pessoas, né? Uma geração que foi muito acostumada a trabalhar a vida inteira numa mesma empresa e etc. Tem que pensar hoje em dia em alternativas, como usar a tecnologia para isso. Então, a gente começou, primeiro, né, eu não vou contar toda a história aqui, por que eu comecei nisso, porque senão não dá nem tempo, mas, basicamente, a grande inspiração foi a minha avó, que trabalhou até os 80 anos, e quando ela parou de trabalhar, que foi uma coisa não foi planejada, porque foi um dia ela indo para o trabalho, ela caiu, se machucou e resolveu parar. E ela estava super bem até então. Foi ela parar de trabalhar, passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, que a saúde dela deteriorou super rapidamente, né? Então, foi um caso que eu acompanhei de perto, depois eu vi vários outros, e aí, por uma série de fatores, eu comecei a me envolver com esse tema, né? Abracei essa causa e vi que essa questão de trabalho realmente
não tinha ninguém olhando para isso e tinha cada vez mais pessoas sofrendo com isso. Então, nessa época, no começo de 2015, eu vi que tinha uma oportunidade de negócio, porque não tinha ninguém fazendo nada, e vi que tinha uma oportunidade de impacto social, né? Como a proposta da Maturity Jobs é ser um negócio de impacto social, porque a ideia é justamente ajudar essas pessoas a sair dessa situação de falta de oportunidade, né? E que causa, consequentemente, esse problema de saúde, né? Se a pessoa começa a se sentir inútil, improdutiva, ela fica deprimida e fica doente. Então, a gente tem feito, desde então, a ponte entre esses profissionais acima de 50 anos e empresas que já valorizam esse tipo de profissional. Tanto empresas que já olham para isso, quanto empresas que a gente faz começar a olhar para isso, né? A gente traz todos esses dados e cases de sucesso para as empresas poderem ver e entender como e onde que profissionais mais maduros podem ajudá-las, né? Falando não focando tanto na questão social, falando você precisa ajudar porque ele está sem trabalho. Não, olha, essa pessoa tem muita experiência, tem sabedoria, essa pessoa pode te ajudar em tal e tal coisa, né? Como e aonde encaixar e principalmente como integrar com os jovens, né? O que a gente fala que a grande riqueza hoje é o encontro de gerações. Não é para tirar o jovem e colocar o mais velho, muito pelo contrário. É para saber integrar os dois, né? E em muitos casos a gente vai muito além da contratação, porque não adianta só contratar e deixar ele lá, querer que ele faça o mesmo trabalho que o jovem de 20 anos. Tem que saber aproveitar, tem que saber como que ele vai interagir, como que você vai tirar proveito da experiência dele. Né, a gente sabe que muitas vezes a barreira dos dois lados, né? A gente lida muito com o preconceito etário. Então tem que quebrar a barreira do jovem e tem que quebrar a barreira do mais velho também, para que os dois aprendam um com o outro, ensinem um para o outro. Isso é muito importante. Então, a gente começou primeiro a fazer a ponte, no começo de uma forma bem offline, manual mesmo. Depois, a gente criou a plataforma que está no ar hoje, no site, maturityjobs.com, que faz isso de uma forma mais automática, né, onde as empresas cadastram vagas, as pessoas se candidatam para essas vagas, a partir daí o contato é diretamente entre eles, e as empresas também podem buscar profissionais direto no banco de dados. Com o tempo, a gente viu que não bastava só isso, que precisava também ajudar as pessoas e as empresas a entender melhor como trabalharem juntos nesse novo contexto. Então, a gente começou a fazer palestras, cursos, workshops, webinars, principalmente para os candidatos, né, para os 50+, para falar de tecnologia, de atualização, de autoconhecimento, né? Tem muita gente que chega para nós e fala: eu quero voltar a trabalhar, mas eu não sei o que eu quero fazer. O que eu fazia mais, ou eu não quero voltar a fazer aquilo, ou esse trabalho não é mais da mesma forma, não existe mais. Então, também a gente muitas vezes tem que ir para a questão de autoconhecimento, de reinvenção, a gente fala de empreendedorismo também, tudo isso. E com as empresas também. Tem empresa que fala: eu estou interessado, acho que uma pessoa mais madura aqui na minha equipe vai ser interessante, mas eu não sei muito bem como que eu faço essa contratação, essa integração. Então, a gente acaba dando uma certa consultoria aí, dependendo do caso. Esses números são de um estudo também da PwC, que ela fez, se eu não me engano, em 2014, com executivos de grandes empresas do Brasil, perguntando o principal benefício de profissionais com mais de 50 anos, né, que estavam nessas empresas. Então, o que mais aparece, além de experiência, comprometimento, né, que essas pessoas têm, responsabilidade, diversidade, porque hoje, né, com o que a gente chama de juniorização, e que se acentuou muito com a crise, você vê na grande maioria das empresas equipes muito jovens, você vê CEOs, diretores com 30 anos, então você ter pessoas mais velhas hoje é uma questão de diversidade, né, de ter equipe pensando fora da caixa, de trazer uma cultura corporativa, mentoria para os mais jovens. Então, são benefícios que são realmente já enxergados por essas empresas, né, mas a gente sabe que não adianta só falar. Então, por isso, no começo, a nossa estratégia foi muito de buscar vagas que já existiam, que já estavam abertas em outros lugares, que a gente vê que não eram vagas específicas para jovens. A gente falava com essas empresas perguntando se eles aceitavam também profissionais mais maduros para essas vagas. A gente continua fazendo isso até hoje, na verdade, para poder ter cases, para ter volume, né? E a gente oferecia isso gratuitamente,
né? O profissional não paga, até hoje não paga nada para se cadastrar, para se candidatar para as vagas. As empresas podem colocar a vaga gratuitamente, mas tem a opção de pagar. No começo a gente também não cobrava nada das empresas para ter volume, para gerar cases, para poder, aos poucos, ter casos reais para a gente mostrar para as outras empresas. Hoje em dia, a gente cobra das empresas, se elas quiserem ter mais destaque na divulgação da vaga, customização e etc. Aqui também outras informações da PwC que falam sobre equilíbrio emocional, realizar diagnósticos, conhecimento, são mais confiáveis e etc. Então, tem muita empresa que chega na gente e fala: eu preciso de profissionais maduros, porque para exercer essa função, para falar com o cliente, precisa demonstrar mais credibilidade, precisa ter mais jogo de cintura. Então, aos poucos, também a gente foi entendendo, percebendo onde se encaixam mais esses perfis. Aqui são 2 cases grandes que a gente trouxe, que não foram via Matory Jobs, mas são super relevantes. Um é do McDonald's, que é de fora do Brasil, e da DASA, que diminuíram turnover, diminuíram absenteísmo nas empresas, trazendo profissionais mais maduros. Hoje a gente vê muito turnover, equipes que são muito jovens, né, que os jovens trocam de emprego a todo momento, e a empresa tem um grande custo com isso, né, não só de contratação, mas de treinamento e etc., e acaba sofrendo. Então, é saber equilibrar um pouco isso. Aqui algumas empresas que já trabalharam com a gente, ou trabalham. Hoje são mais de 450 empresas que já publicaram vaga na Matory Jobs, no período aí de mais ou menos um ano, que foi quando a gente lançou a plataforma online. Aqui são alguns dos serviços que a gente presta para as empresas, né, dos produtos que a gente vende. Então, vai desde publicação de vaga até o recrutamento em escala. Por exemplo, a gente tem demanda de call center, que precisa de muita gente. Como eu falei, consultoria e treinamento, busca de profissionais na base e por aí vai. Além disso, como eu falei, a gente faz também e está fazendo cada vez mais conteúdo de desenvolvimento para as pessoas, para os profissionais 50+. Então, a gente já fez workshops, cursos, eventos, palestras, webinars. Agora a gente está fazendo, no mês de maio, em função do Dia do Trabalho, o que a gente está chamando de Matory Talks, que são eventos online presenciais gratuitos para pessoas se atualizarem. A gente fala desde economia compartilhada, empreendedorismo, como você fazer um currículo, se comportar numa entrevista e por aí vai, porque a gente sabe que as pessoas precisam disso. Então, a gente também acabou oferecendo isso para empresas que querem oferecer esse tipo de ajuda para profissionais que estão saindo. Agora a gente está com um projeto que a gente pretende criar um selo 50+, para empresas que não só apoiem, mas também façam de fato isso, essa contratação de profissionais maduros, né, e façam bem feito, saibam contratar e integrar com os mais jovens, né. Então a gente está conversando com grandes empresas para criar um movimento mesmo. Porque hoje nós somos já 41 mil pessoas cadastradas, profissionais 50+ na plataforma do Brasil inteiro. Como eu falei, 450 empresas. Já foram mais de 9 mil candidaturas nesse período de um ano a vagas da plataforma. E em abril a gente chegou quase a 120 mil acessos. Isso porque até hoje, a gente não investiu um centavo em marketing. Tá? Então, para vocês terem ideia de realmente o tamanho do interesse que existe. Tem muita gente que chega para nós e fala: olha, eu ainda não consegui um emprego através da Matory Jobs, mas só de eu ter encontrado e conhecido a Matory Jobs, eu já me sinto acolhido, porque é um espaço que valoriza o meu potencial como profissional mais sênior. Porque essas pessoas estão muito acostumadas a se cadastrar nos sites de empregos genéricos que existem aí, que servem para qualquer pessoa, mandam centenas de currículos, não recebem sequer um retorno para a entrevista. E aí elas começam a sentir realmente... tem uma dificuldade muito grande, né? Imagina, você manda centenas de currículos e não recebe um retorno. Você fica com a autoestima baixa, isso prejudica muita coisa. Então, a Matory Jobs tem esse foco exclusivo nos profissionais acima de 50 anos, esse é o nosso grande diferencial, né? E, além disso, a gente cria o que a gente chama de comunidade mesmo, né? Que começou num grupo no Facebook, onde hoje já tem mais de 6 mil pessoas participando, debatendo diariamente sobre o assunto, né? Se ajudando, trocando experiências, falando como que está sendo a dificuldade, ou se conseguiu um emprego, como que foi. Que a gente sabe que precisa disso, as pessoas precisam
se encontrar, se conhecer, saber que não estão sozinhas nisso. Por isso que a gente vê também muita importância de fazer eventos presenciais, que o networking também ele é extremamente importante, das pessoas se conhecerem para fazerem coisas juntas, para trocarem ideias. Aqui tem alguns depoimentos que eu não vou falar todos, mas, como eu falei, as pessoas se sentem acolhidas, né? A gente já tem vários casos, a gente está acolhendo muitos cases de sucesso, então nem sempre a gente fica sabendo quando alguém foi contratado pela Maturity Jobs, porque, como eu falei, a partir do momento que é feito o match entre eles na plataforma, o contato é direto, mas muitas vezes a gente tem um retorno, um feedback, tanto da empresa quanto do contratado, e aí a gente vai atrás para saber como é que está indo e etc., colhendo feedback, que geralmente são feedbacks muito bons mesmo. Então, por exemplo, tem o Carlos Pereira, que falou que, através da Maturity Jobs, ele voltou a ter uma visibilidade, né, por empresas que olham os mais experientes, que ainda não são peças de museu. Esse foi um caso, e esse outro que eu quis dar destaque. A Raquel também falando que ela ficou mais esperançosa por saber que tem essa plataforma que une as gerações, né? Como eu falei, a questão intergeracional ela é fundamental. Então, as pessoas realmente se sentem esperançosas, e isso também para a gente é uma responsabilidade grande, né? Porque hoje são 40 mil pessoas cadastradas, só que, por outro lado, são 450 empresas, a gente tem hoje uma média de 100 vagas ativas na plataforma, que é muito pouco, né, para o número de pessoas. Então, saber gerir essa expectativa também e dizer para essas pessoas que não adianta, não vai ter emprego para todo mundo, então a gente tem que pensar em alternativas, tem que ir atrás de outras possibilidades, né? E depoimento de empresas também que dizem que realmente revolucionou lá equipes onde eram só jovens, que o pessoal ficava lá nas redes sociais, ficava durante o trabalho mexendo no WhatsApp, e só de ter uma pessoa mais velha lá com outro comportamento, isso já reflete automaticamente e instantaneamente no resto da equipe, né? Para falar de um case, muito da questão do turnover, a gente ouve falar, tem empresa que fala, olha, o treinamento até acabou sendo mais longo, né? Quando teve um sistema, uma coisa mais tecnológica, mas isso foi totalmente compensado pelo comprometimento dessas pessoas, pela qualidade de atendimento que melhorou, né? A gente tem muita vaga de atendimento e vendas. Hoje, a maioria das vagas vai para esse sentido, porque são posições onde as empresas enxergam realmente e conseguem, né, ver de forma até rápida a diferença de ter pessoas mais velhas. Mas também tem vagas de posições mais gerenciais, de gestão, administração e etc. Os fundadores da Maturity Jobs somos eu e a Stephanie, minha sócia. Também tem a Judite, que está aqui com a gente, que trabalha com a gente. Por isso que a gente diz que a gente é uma equipe multidisciplinar e principalmente intergeracional, né? Que realmente é o que a gente prega, que a gente também tem que fazer. E a gente tem tido muita mídia espontânea, muita visibilidade. Como eu falei, a gente, apesar de não ter investido nada em marketing até hoje, a gente tem essa visitação, esse número grande de cadastros, porque, por um lado, tem a questão da reforma da Previdência, está super em pauta, então a mídia vai falar sobre isso, acaba chegando até nós de uma forma natural, porque a Maturity Jobs é a única plataforma, né, ainda no Brasil que foca nesse tipo de profissional, mas também porque tem muito boca a boca, porque as pessoas indicam muito umas para as outras, porque sabem, todo mundo conhece alguém que está precisando. É até interessante, quando eu penso no momento de começo da Maturity Jobs e hoje, há 2 anos atrás, né, pouco tempo, quando eu começava a falar que estava fazendo isso, as pessoas perguntavam, mas por quê? Né? Por quê? Aí eu tinha que contar toda a história. Hoje eu nem termino de falar, as pessoas já vêm falar comigo, porque eu conheço, porque meu pai, minha avó, minha tia, minha mãe está precisando. Hoje em dia todo mundo conhece alguém que tem 50, 60 anos, que está precisando, está querendo voltar para o mercado. A própria questão da crise fez com que muitas pessoas que estavam fora precisassem ou quisessem voltar para o mercado de trabalho, né? Então hoje é muito natural, a gente não tem que explicar muita coisa para as pessoas entenderem o porquê da Maturity Jobs existir. Então a gente tem saído em mídias de todo tipo, desde o meio do ano passado para cá. Isso está gerando uma visibilidade grande, também está trazendo empresas, mas o número de vagas ainda é pequeno, ainda é um desafio muito grande
a gente mostrar para as empresas a importância disso, né? As empresas não têm nenhuma obrigatoriedade, como no caso de cotas de pessoa com deficiência, etc. Não existe isso para pessoas maduras. Então, a gente realmente tem que mostrar a vantagem, mostrar case de sucesso, e o preconceito ainda é muito grande. Então, é um desafio enorme. A gente também está sendo acelerado agora pela Yunus Negócios Sociais, que é uma aceleradora de negócios de impacto social. E aqui mostrar rapidamente um pouco do perfil dos nossos candidatos, para vocês terem uma ideia. Então, hoje é bem meio a meio, homens e mulheres. Né? A gente não proíbe que pessoas com menos de 50 anos se cadastrem na plataforma, mas a nossa comunicação é toda 50+. Então, a gente tem até algumas pessoas com menos de 50, e diariamente a gente recebe mensagem de pessoas falando: eu tenho 46 anos e também estou sofrendo para conseguir emprego, posso me cadastrar? E etc. Mas a grande parte da nossa base está entre 50 e 60 anos, então são pessoas jovens, né, que estão super ativas, têm muita experiência, ainda vão viver muito tempo, mas estão sofrendo porque a grande maioria ainda não está aposentada, né, então muitos não têm, às vezes, uma outra renda. Né, e aqui, para mostrar um pouco a diferença, né, de quem está aposentado e quem não está, quem está aposentado prefere um trabalho pontual, que é uma coisa mais flexível, eventualmente o home office ou meio período. Quem não está aposentado meio que está topando tudo, porque está num desespero, né? Diz que qualquer tipo de trabalho remunerado está valendo. Essas são as pessoas que estão buscando mais um emprego formal também. 70% ou mais % da nossa base não está empregada atualmente. E empreendedorismo, como eu falei, a gente fala muito de empreendedorismo porque a gente sabe que não adianta focar só no emprego. Então, hoje, quase 30% da nossa base diz que tem CNPJ aberto. Então, por isso, a gente também fala bastante disso. A gente quer ajudar essas pessoas a se tornarem prestadores de serviços, empreendedores individuais. A gente vê, e a gente está começando a testar, né, a possibilidade da Mature Jobs ser uma plataforma não só onde as pessoas vão buscar trabalho, mas onde elas possam também oferecer serviços como um freelancer, como um prestador de serviço pontual, onde ela possa oferecer serviços não só para empresas, mas também para pessoas físicas. A gente quer ter isso na Mature Jobs, onde seja consultoria, dar aula de alguma coisa, fazer um trabalho, vender um produto mesmo. Áreas de interesse. Então, são pessoas muito qualificadas, né, no geral, nossa base. Então, tem muita gente de administração, da área de educação, vendas, hospitalidade, engenharia e por aí vai. Então, basicamente, o que eu queria contar da história da Mature Jobs é isso, mas também deixar essa mensagem que a gente precisa falar mais, né, sobre empregabilidade para pessoas maduras como um todo, né, no nosso caso, 50+, porque é um tema que vai ser cada vez mais recorrente, a população está envelhecendo, as pessoas vão precisar trabalhar cada vez mais, e a gente acha uma pena que a Mature Jobs ainda seja a única plataforma que fale sobre isso, que foca exclusivamente nesse público. O importante é que as empresas e também o poder público estejam atentos, olhando cada vez mais para isso. Tá bom? Obrigado. Quando nós fizemos a reunião do Inovaday, do Comitê do Inovaday, para discutir tema, a cada mês a gente faz uma reunião, discute qual vai ser o tema do próximo Inovaday e assim por diante. O comitê se reúne e a gente discute como é que seria. Nós falamos, poxa vida, vamos trazer novamente pessoal de negócios sociais, porque são pessoas, empresas, são os empreendimentos que estão trazendo para a sociedade um novo ramo, né, de negócios sociais, mas, ao mesmo tempo, cobrindo o governo nas suas falhas ou nas suas superlotações ou até nas suas ausências, onde o governo não está. E aí a gente encontrou a plataforma do Morris, aí, o Mature Jobs, como um desses serviços, né? Então, começamos a discutir, olha, então vamos fazer um Inovaday de serviços prestados pela sociedade diretamente ao cidadão, né? como apoio. Então, o alerta que o Morris nos faz aqui é muito interessante nesse sentido. Quer dizer, o governo deve estar começando
logicamente, já existem algumas áreas que se preocupam com a maturidade, ou com a aposentadoria, e nós conversávamos agora, um pouquinho antes de começar a Inovadei, a gente conversava com a professora Cristina que houve uma grande expansão nas áreas de governo nos anos 70 e 80, com grandes empreendimentos, grandes construções. Aqui na educação, várias escolas foram abertas nessas 2 décadas, e todo esse pessoal está se aposentando agora, né? Então, existe uma força de trabalho muito grande, não apenas que está se aposentando, mas está se aposentando com muita saúde, com muita inteligência, com muito conhecimento, e que isso deveria ser privilegiado. E é isso que a gente tem colocado para o Comitê Inovadei, que maldosamente pensaram que era por meu interesse pessoal, né? Então, também. Então, eu agradeço ao Morris aqui, e vamos passar para a próxima palestra, que também está nessa trilha de negócios sociais, de serviços desenvolvidos pela sociedade para a sociedade.